Se você tem um abacateiro na sua casa, ou na sua rua, ou na sua chácara, no seu sítio, ou na sua cidade, você precisa assistir essa aula. Bem-vindo a esse conteúdo, bem-vindo ao nosso canal Naturopatia São Francisco. Sou o Guilherme Freitas, naturopata. Também gosto muito de estudar alimentos, trazer aí alternativas fáceis, acessíveis e baratas para que nós possamos melhorar a nossa saúde e a nossa qualidade de vida. E hoje a aula é especial. Nós vamos falar desse queridíssimo aqui, que é o abacate, tá? Esse abacate que eu tenho aqui na minha mão é um abacate fortuna. Em muitos locais também ele é conhecido como abacate melissa, também é muito irmão do abacate geada, né? Ele é muito parecido com o abacate geada. Então são frutos muito bons, muito fáceis, gostosos e acessíveis que a gente acha em qualquer lugar. E inclusive aqui na minha região onde eu moro, em Itaquera, nós temos vários abacateiros disponíveis, tanto em Itaquera quanto em São Miguel Paulista, Guaianazes, Cidade Tiradentes. Abacate aqui é uma fartura. Acredito que também aí na sua cidade, no seu bairro ou no seu sítio, chácara, fazenda, com certeza você já viu um abacateiro por aí. Então, eu estou aqui em Itaquera e este maravilhoso lugar que eu estou gravando a aula hoje, eu apelidei de Abacateiro da Felicidade. Quem já é aluno antigo do curso conhece esse ambiente aqui, porque em 2022 eu gravei uma aula sobre esses abacates aqui também. E expliquei bastante coisas, conversamos bastante, mas nós temos que ter em mente que saúde integrativa, saúde holística e nutrição precisa sempre ser reciclada. Então nós vamos falar de novo desse tema aqui, porque nós estamos na fase do abacate e o ano de 2026 deu abacate pra caramba por aí, né? Então eu tenho certeza que você deve estar aproveitando e vai aproveitar ainda mais e melhor agora. Esse fruto aqui, gente, eu tenho aqui alguns dados técnicos para passar para vocês, mas este fruto aqui, ele é um fruto exótico no Brasil, tá? Muita gente pensa que o abacate é nativo, que nasceu aqui da Mata Atlântica ou da floresta amazônica, enfim. Porém, esse fruto aqui foi introduzido pelas regiões litorâneas por volta do século XIX. E como a nossa terra tudo que planta dá, né? No Brasil tudo que se planta dá, o abacate se espalhou com facilidade, as suas variedades aí todas foram muito bem consumidas, cresceram, viraram pés maravilhosos como esses daqui, que você não consegue nem enxergar as folhas muitas vezes. Esse aqui tá tão carregado que tem cacho que você nem enxerga as folhas, né? E inclusive faz a gente ter a seguinte reflexão: eu sou morador de Itaquera. A minha região já teve muito mais acesso a verde, muito acesso a espaços como esse, né? Locais importantes de convivência como esse daqui, que são locais que nós utilizamos para renovar a nossa paz interior, renovar as nossas energias, buscar energias da terra, energias holísticas, pontos positivos para a nossa saúde. Porém, o acesso ao progresso e a verticalização que o bairro vem sofrendo, que eu já denunciei isso em 2022 e estou falando aqui de novo em 2026, faz com que cada vez menos espaços desses existam. Ou seja, as construtoras compram terrenos, compram espaços, desmatam e constroem prédios. Então Itaquera está com cada vez menos verde. Talvez isso esteja acontecendo na sua região também, né? Comenta aqui embaixo, inclusive, se isso estiver acontecendo por lá. Mas vamos lá, gente. O Abacateiro da Felicidade é um local seguro, fechado, dentro de uma residência, a qual as pessoas, inclusive, não querem se desfazer do espaço, porque gostam bastante, né? E eu também gosto muito daqui. E aqui dá esse maravilhoso fruto, que vou começar falando de alguns benefícios importantes. Se você quiser consumir abacate para melhorar a sua saúde, você simplesmente vai consumir abacate, não precisa de mais nada, tá? Você vai abrir um abacate, tirar o caroço e comer a sua polpa e a sua saúde vai melhorar. Esse fruto aqui é muito benéfico para a saúde cardiovascular, tá? Se você tem algum problema cardiovascular, alguma coisa que esteja te atrapalhando, arteromas, veias e artérias entupidas ou coisa do tipo, você pode utilizar na sua alimentação, adicionar nos seus alimentos abacate, tá? O abacate, ele é rico em gordura e rico em outros compostos polifenóis importantes aí, antioxidantes para a sua saúde. Então, quando você consome o abacate, quando o abacate ele entra no seu organismo e ele é processado pelo seu sistema digestivo, ele se torna como se fosse uma espécie de um sabão, tá? É como se a gente fala assim mesmo, é como se fosse um poderoso agente de limpeza. Então ele é um bálsamo renovador para a sua saúde.
Então esse bálsamo, em contato com o seu ácido clorídrico, ali, o abacate vai formar isso, ele vai entrar na sua corrente sanguínea e vai auxiliar na dissolução dos arteromas. Gorduras acumuladas, processos antigos, problemas cardiovasculares vão se dar muito bem com o consumo de abacate. Então essa é a primeira dica que eu dou para você. Esse bálsamo que ele forma, que isso é importante para a saúde, é altamente anti-inflamatório, tá? Então assim, há uma discussão hoje no mundo da nutrição e no mundo da saúde de processos inflamatórios, né? Nós temos que encarar a inflamação como algo sistêmico e é um processo que é concentrado dentro do organismo que pode gerar doenças. Não é assim, comi qualquer coisinha, estou inflamado, vou comer um único alimento, vou ficar inflamado. Não, não é esse o processo que nós temos que encarar de inflamação. Porém, o abacate ele vai ajudar você a desinchar e desinflamar, né? Caso você esteja aí com problemas de saúde. E o nosso foco aqui não é algo milagroso. O nosso foco é trabalhar com a prevenção. Então, assim, comendo abacate, você vai prevenir que você tenha processos inflamatórios no seu organismo, né? Ele também possui propriedades levemente laxativas, tá? Então, se você tem aí problemas de intestino preso, insira abacate na sua alimentação. Ele reduz o estresse, o nervosismo e a insônia. Abacate é bom para o sono, você sabia disso? Se você está tendo um problema de sono aí no seu dia a dia, então eu recomendo que você introduza esse fruto. Efetua uma limpeza completa no sangue, elimina toxinas desnecessárias, regula o colesterol ruim e promove aumentos do colesterol bom. Existem vários estudos, tá, disponíveis que você pode consultar, e eu não estou falando de estudos de baixa qualidade, eu estou falando de estudos robustos que mostram que o abacate ele é benéfico para o seu colesterol bom. Então, inclusive, Abapeso, outras associações grandes dentro por exemplo, a Associação do Coração, né, o Hospital do Coração recomenda que as pessoas consumam abacate para melhorar esses quadros inflamatórios. Saúde das articulações, vamos lá. Tem muita gente hoje, e eu acho que assim, depois da pandemia isso aumentou demais, com problemas ortopédicos, tá? E quando esses problemas ortopédicos são avaliados, nós vamos avaliar principalmente na região das articulações das pessoas. Então o que nós queremos aqui? Melhorar a saúde das suas articulações. Combate reumatismo, tá? É muito bom para o reumatismo. A gota, a artrite, restaura todas as articulações danificadas do corpo. Pessoas que possuem esse tipo de doença devem comer o abacate puro, tá? Lembrando que a gente vai falar isso no final, de como consumir o abacate corretamente. Enfim, não vou dar spoiler não, porque a gente vai falar sobre isso depois. Outro ponto muito positivo também é para a saúde da visão. Se você tem problemas oculares em geral, problemas oftalmológicos, como você preferir falar, o abacate ele é muito importante, tá? Ele é um excelente protetor dos olhos, em especial da mácula e da retina. Então, assim, muita gente aí com desvio de retina, outros problemas, né? Aquela miopia que só aumenta, aquele astigmatismo que nunca deixa de incomodar, também isso pode estar relacionado a algum tipo de processo alimentar. Mesmo que isso seja pseudocientífico, tá? Mesmo que assim, na ciência formalizada da indústria farmacêutica e dos hospitais, não existe uma comprovação disso, nós da saúde integrativa, acreditamos que os alimentos atrapalham sim ou ajudam na saúde da visão. Então eu quero te mostrar aqui um alimento, que é esse abacate, que eu não vou soltar. Você vai utilizar ele para melhorar a sua saúde ocular. Então abacate aí se você tem problemas de visão, tá? Ele também faz uma renovação boa da íris, faz uma limpeza, né? Inclusive tem um tema que é muito falado aqui, que é a iridologia. O abacate melhora o seu estado iridológico, então a sua iridologia vai ser melhor caso você consuma abacate regularmente, como eu faço, né? Como o pessoal aqui faz, principalmente nessa época que abacate dá com pau aqui, então a gente come mesmo. Ele também é rico em luteína. A luteína e a zeaxantina juntas, a gente sabe da importância para a saúde ocular. Então, o abacate é bom para o olho, porque não existe um estudo comprovando a relação do abacate, mas existe um estudo comprovando a relação da luteína com a saúde ocular. Então, a luteína ela é muito importante e o abacate é rico. Não precisa comprar aquele suplemento caro não, tá? Coma abacate. E ele age contra a catarata e o glaucoma também, tá? Fígado, intestinos e rins.
Isso aí eu não preciso nem falar, né? Porque esses três juntos são muito beneficiados com o consumo do abacate. Ele age contra os males do alto consumo de carne vermelha, né? Tem muita gente aí questionando da carne vermelha, que demora para digerir, que demora para processar, enfim. Esse tema foi muito em alta, muita gente vem falando sobre isso. E agora, de 2022 para cá também, surgiram algumas dietas que eu considero suspeitas, que não existe comprovação nem científica e nem pseudocientífica também na nossa saúde integrativa holística. A gente tem como comprovar que isso é bom. Comer, por exemplo, dieta da selva, dieta 100% de carne, dieta carnívora. Primeiro que nós não somos integrantes da selva, né? Nós não vivemos numa selva, e inclusive se tivermos que viver na selva de alguma forma, não vamos nos alimentar só de carne. Então essa não é a dieta da selva, tá? Não caia nessa, não se iluda com isso. Então o abacate ele ajuda a fazer a renovação da parede celular do intestino, da nossa mucosa, né? Que é a famosa mucosa aí que é chamada. E estimula as funções desses órgãos, então o fígado passa a trabalhar melhor quando você consome abacate, né? O rim também faz a filtragem melhor, então é benéfico para os três, tá? Então você pode consumir como um bom estimulante, melhorando aí as suas respectivas funções. E também ele incentiva movimentos peristálticos, tá? Então é aquilo que eu falei, se você comer abacate, talvez a sua prisão de ventre vá embora. Esse guia que eu estou lendo aqui vai estar disponível para você também, que assiste essa aula e está conosco aí acompanhando o nosso curso, tá? Ele será renovado e será reencaminhado aí junto com esse vídeo. Vamos falar agora um pouco da parte hormonal do ser humano, tanto da mulher quanto do homem, tá? Existem cuidados específicos dentro da saúde integrativa para o corpo masculino e para o corpo feminino. Então isso é importante que a gente saiba, né? Por quê? Porque cada organismo tem a sua regulação hormonal diferente. Então a gente vai tratar com o abacate a regulação hormonal dos dois organismos, tá? Independente de masculino ou feminino. Eu vou deixar aqui o tão benéfico o abacate para a saúde das mamas das mulheres, né? Por exemplo, para as mulheres aí que possuem mamas. O quão preventor do câncer de mama ele que isso é importante também que você consuma no seu dia a dia. E o quão preventor também do câncer de próstata que o abacate também, tá, gente? Então, assim, quando a gente fala de abacate, a gente fala de prevenção, né? A gente não tá falando assim que, ai meu Deus do céu, a pessoa com câncer de próstata vai ser curada. Não, mas se você não tem, consuma para se prevenir. Faça o consumo, é gostoso, é simples, é rápido, não gera nenhum tipo de prejuízo para a sua saúde, tá? E também eu quero falar um pouco para vocês dos benefícios para crianças, adolescentes e praticantes de musculação. Por que esse bonito aqui é tão benéfico para mim, por exemplo, que pratico musculação? Ou para sua criança, para o seu bebê, a partir de 2 anos, para sua criança, para o seu adolescente? Porque o abacate é rico em hormônio GH, que é o hormônio do crescimento, tá? Ele é bastante rico em hormônio do crescimento, que você, ao consumi-lo, a absorção aqui é quase completa. Por quê? Porque o GH, ele precisa de um carreamento justamente do quê? De gordura. E o abacate já tem a gordura necessária para carrear e fazer o organismo absorver esse hormônio do crescimento. Então, quando você consome o abacate na sua dieta, você automaticamente está fazendo a absorção do GH. Então, se você quer que o seu filho cresça saudável, que o seu adolescente continue crescendo, que você faça a recuperação de massa muscular magra e não perca, faça essa recuperação e não perca esses índices, é importante que você consuma abacate. Faça o consumo que você vai ver que ao invés de comprar esse hormônio que é caríssimo ou tomar ele injetável, você pode pegar na época do abacate e consumir, que você vai carrear ele por bastante tempo, tá? Ou até fora da época mesmo, se você for uma feira, um mercado, alguma coisa, você consegue encontrar o abacate com fartura. Não só a polpa do abacate é rica em nutrientes, o caroço também tá? Você pode utilizar o caroço, fazer a farinha de abacate. Eu estou deixando aqui uma orientação na carta de como você vai fazer a sua farinha de abacate aí na sua casa. E você pode consumir polvilhado na comida, pode misturar na água e beber, pode tomar assim um pouquinho dela todos os dias, porque a farinha de caroço de abacate é bastante benéfica também para a sua saúde, principalmente saúde celular e sistema endocrinológico, tá? Então você pode consumir o abacate aí.
Por quê? Eu tenho uma dica para você. O caroço do abacate é tão perfeito quanto a polpa. Ele possui tantos benefícios quanto a polpa. Então, quando você come a polpa, aproveite o caroço, principalmente se for um abacate como esse daqui, que é um abacate orgânico, né? Não tem agrotóxico, não tem adição de agrotóxico nesse pé. Apenas aqui as nossas queridas cachorras passam por aqui, os passarinhos aqui passam, se alimentam do abacate, fazem as suas fezes. Então, aqui nós temos bananeiras próximas também, né? Que essas cascas são aproveitadas de adubo aqui nas outras árvores também. Quando a gente pega a banana, a gente pega essas cascas e coloca no pé do abacateiro para adubá-lo, né? Então, isso daqui é bem adubado naturalmente, tá? E as bananas também não recebem nenhuma incidência de agrotóxico aqui nesse terreno. Então aqui, por exemplo, ou no outro terreno que você for, o abacate deve ser orgânico também. Por quê? Porque o abacateiro, ele é um excelente absorvedor de nutrientes. Então ele absorve vários nutrientes do ambiente. Então se você está numa região que tem outras árvores e tem um abacateiro lá, você pode perceber que seu abacate é florido. E depois ele é cheio de frutos também, porque ele absorve o nutriente dessas outras folhas para ele. Então ele não precisa assim nem de tantas adubagens, né? Abacate é uma bênção, gente, você deveria utilizar bastante para você, tá? Então vamos lá. Agora eu vou dar para você umas dicas de consumo desse poderoso fruto aí que vai melhorar a sua saúde. O abacate, ele pertence à família das oleaginosas, tá? E a oleaginosa é processada de maneira diferente dentro do nosso organismo. A oleaginosa, ela não é processada junto com os outros tipos de fruta. As outras frutas, elas são processadas no estômago e encaminhadas ao intestino para fazer a digestão. O abacate, o seu processamento e a sua digestão é feita no estômago. Então ele primeiro digere e depois encaminha para o intestino fazer as absorções necessárias. Então quando você for consumir abacate, você consuma ele puro, não misture com outras frutas, tá? Inclusive ele não combina muito com salada de fruta, não combina muito com outro tipo de fruta. Então você consome o abacate puro, abre o abacate e consome, tá? Aguarda ali, você pode, por exemplo, fazer o abacate do seu lanche da tarde, né? Você pode almoçar, por exemplo, ao meio-dia, 2h30, 3 horas da tarde, quando você for comer o seu lanchinho, você usa um abacate. E aí você espera 1 hora para digerir, para depois consumir outra fruta, beber água, enfim. Esse é o procedimento correto. Caso você não queira esperar 1 hora, pelo menos meia hora, né? Para fazer toda a digestão, formar ali tudo junto com ácido clorídrico, para isso ser encaminhado para o intestino depois. Então essa orientação também está disponível aqui nessa carta para você fazer a leitura e ter aí acesso a essas informações, tá? É uma carta inclusive renovada, atualizada com outras informações que não tinha na anterior. Então até para você que já foi aluno em 2022, vai receber um conteúdo inédito. E agora vem o cutucão, né? Como sempre, como vocês sabem, tem que ter alguma coisa que é importante. Situações em que você não deve consumir abacate de jeito nenhum, tá? Primeira situação, misturado com açúcar. Abacate com açúcar pode ser muito gostoso. Então, quando você quiser ter um momento de prazer, não há um problema assim de você comer abacate polvilhado com açúcar ou com um pouco de açúcar, né? Porém, o abacate não deve ser consumido com açúcar. O açúcar, ele quela os nutrientes e altera o perfil metabólico da digestão do abacate, tá? Então o abacate ele não vai ter a absorção dos nutrientes. Eu deixo aqui informações importantes sobre isso, por quê? Porque o açúcar oxida o abacate. Sempre que você joga o açúcar por cima, você vê que imediatamente mina uma água do abacate e ele começa a ficar mais escuro. Esse é o processo de oxidação. Inclusive não é muito recomendado o consumo de comidas oxidadas, né? Não é muito bom para a sua saúde. Ai, caramba, vou ter que tomar água. Ai, vou ter que tomar água. Ave Maria. Vontade de tossir. Fé. Ô Igor, vê se eu tô na posição certa de novo, por favor. Estou? Acho que é aqui, né? Sim, pode ser. Tá.
Além do mais, né, gente, principalmente se você for usar açúcar refinado aí no seu abacate, a gente sabe que ele tem refino com chumbo, com outras coisas. Açúcar não é uma coisa muito bom para a saúde. Então, se você for utilizar açúcar no seu dia a dia, inclusive eu recomendo que você use o cristal orgânico. E evite utilizar açúcar o máximo que você conseguir, tá? Outro ponto também, misturado com adoçante. Da mesma forma que não é bom consumir abacate com açúcar, não é bom consumir abacate com adoçante, tá? Por mais que ele tenha um perfil calórico menor, o adoçante ele também é processado de outra forma dentro do nosso organismo. Inclusive tem uma série de questões metabólicas envolvendo o adoçante e tudo, que é bom a gente evitar o consumo de adoçante. Eu, na minha dieta, por exemplo, eu faço uma restrição de açúcar. Então, de vez em quando, eu como algo com adoçante para também dar uma vontade de comer algo doce e tudo, né? Sem nenhum problema e sem acrescentar perfil calórico na minha dieta. Porém, é importante que você também evite o consumo de edulcorantes, né? Porque eles são processados, enfim, estão relacionados a diversos malefícios para a saúde. Então é bom a gente evitar também o consumo de adoçante, principalmente no abacate, tá? E agora vem o ponto mais polêmico. Abacate misturado com leite de vaca, a famosa vitamina, né? Que a gente utiliza leite de vaca e utiliza açúcar, que é a vitamina mais feita por aí hoje em dia, que é essa. Isso é um crime, tá? Eu não estou aqui para fazer terrorismo nutricional, mas todos que me conhecem já sabem que eu sou uma pessoa totalmente contrária ao consumo de leite de vaca. Eu acho que a gente não precisa consumir leite de vaca, nem no nosso nascimento, nem na nossa fase de lactação, nem depois dos 2 anos, nem em momento nenhum. Eu não tomo leite de vaca há mais de 7 anos e estou aqui vivo, bem, com a minha saúde em dia. Leite de vaca é um crime. Misturado com abacate, acaba com os nutrientes do abacate, oxida o abacate e torna o abacate um alimento irreconhecível para o organismo. Então, quando você acha que está tomando uma vitamina com leite de vaca e está se nutrindo, na verdade o seu organismo não está nem reconhecendo o que você está tomando, tá? Então ele vai tentar eliminar aquilo ali sem nenhum tipo de processamento, né? O que não vai acontecer, vai processar, vai passar pelo seu sistema e vai gerar problemas de saúde. Lembrando que o que eu estou falando aqui não existe nenhum estudo cientificamente comprovado. Eu estou falando isso holisticamente para você, tá? Holisticamente, leite de vaca não faz bem para a sua saúde. Ah, Guilherme, é pseudocientífico. Eu sei que é pseudocientífico, não existiu nenhum estudo comprovando isso ainda, mas faça o teste você mesmo. Pare de tomar a sua vitamina de abacate com leite de vaca e use qualquer outro leite. Beba uma vitamina de abacate. Você pode e deve tomar vitamina de abacate, tá? Você só não pode e não deve tomar vitamina com leite de vaca. Você pode utilizar um leite de vegetais, um leite de castanha. Se for um leite de castanha, perfeito, porque a castanha também é outra oleaginosa. Vai digerir tudo no estômago, vai encaminhar para o intestino digerido. Agora, se você usar leite de vaca, infelizmente eu estou deixando um textão aqui que você vai ler e vai ver aí o que eu estou querendo dizer com isso, tá? O termo vitamina possui um apelo comercial, né? Eu vou começar meu dia, tenho que me nutrir bem, vou comprar uma vitamina de abacate e ainda vou encher de açúcar. Gente, isso não é nutrição, tá? E, inclusive, eu até faço aqui um comentário que eu sempre faço, o nosso café da manhã aqui na cidade de São Paulo, que é o café da manhã paulistano, tudo, é um dos piores cafés da manhã que existem. Por quê? Porque vai leite de vaca e vai pão francês com margarina. Uma combinação perfeita para acabar com a sua saúde, tá? Na minha opinião. Isso não é terrorismo nutricional. Inclusive, se você for se consultar com um nutricionista, ele vai recomendar que você consuma esses alimentos, né? Se você tiver um perfil de dieta bom, alguma coisa, eu não vejo tantos problemas. O problema que eu estou vendo aqui agora é você consumir abacate com leite de vaca. Não faça isso nunca mais. Compre um leite de vegetais, faça o seu leite de vegetais e faça uma vitamina sem açúcar, se possível, só o leite e o abacate. E faça o consumo que você vai ver a sua vida se transformar, tá? Para muito melhor. Por quê? Porque aí sim você vai absorver os benefícios do fruto e isso vai fazer a sua saúde melhorar. Se você quiser adoçar o abacate de alguma forma, que não seja com açúcar, de vez em quando ali para sentir um prazer, você vai utilizar ou o mel puro e verdadeiro, que eu não consumo mel,
ou você utiliza o melado de cana, tá? Nossa, Guilherme, mas o melado de cana não é também feito da cana? Sim, mas o melado de cana é um alimento completamente diferente do açúcar. Quando você come a rapadura, quando você come o melado de cana ou toma o caldo de cana, ele tem um benefício específico para o seu organismo, tá? E o caminho de digestão é outro, ele não confunde o metabolismo. E aí você vai absorver os minerais, os nutrientes, que eles vão estar carreados ali junto da cana. Agora, quando você encaminha o açúcar, o caldo de cana para refino, que aí começa o processo de açúcar, acontece a concentração da sacarose e a oxidação do açúcar. E é isso que atrapalha você, tá? Então faça o consumo ou com mel ou com melado de cana. E mel puro e verdadeiro também, né, gente? Porque mel adulterado com xarope de açúcar por aí também tá cheio. E eu não preciso falar nem do xarope de açúcar, do açúcar líquido invertido, da glucose, do xarope de milho, isso aí esquece também, tá? Nada disso deve ser utilizado. Estou deixando aqui também para você ler na nossa carta do nosso querido curso, que vai estar aqui, um texto dos principais sais minerais, fibras, nutrientes e benefícios para a saúde. Então você vai ter vitaminas, você tem sais minerais, ácidos graxos, né? A percentagem exata, média que tem no abacate para você consumir e saber o que você está consumindo. E para você falar também com o seu ou com a sua nutricionista, caso você queira incluir esse alimento na sua dieta. Você faz a inclusão e consome sem nenhum problema, tá? Aqui também tem as fontes, tem um outro livro também que eu utilizei, que eu vou incluir agora para enriquecer mais essa carta, que é o livro Amo o Abacate, da nossa querida Conceição Trucon, que é uma pessoa aí muito ligada à questão de saúde holística e integrativa e também é ligada também à questão dos assentamentos, gosta de incentivar aí a agricultura orgânica, familiar, que é da onde vem comida de verdade para nossa mesa aqui no Brasil, que é da agricultura familiar e da agricultura orgânica. E é isso, gente. Quando essa aula for ao ar, eu espero que ainda não tenha acontecido a feira do MST, né? Que é uma feira importante que fala aí de todo esse processamento agroecológico importante para o nosso país. Caso não tenha acontecido ainda, vá a essa feira conhecer melhor o trabalho dessas pessoas, que inclusive garantem aí comida de qualidade e com fartura na nossa mesa todos os dias da nossa vida. E eu espero muito que você tenha gostado dessa aula, desse conteúdo. Para mim é uma felicidade imensa, mais uma vez, estar aqui mostrando esse abacateiro para você. Se você tem um abacateiro aí na sua casa, ou na casa da sua tia, ou na sua fazenda, seja onde for, aproveite os benefícios desse fruto. Não precisa pagar nada, é só colher o abacate, como eu faço aqui, né? Colhe, leva para casa, deixa amadurecer. O abacate não amadurece no pé, tá? O abacate ele amadurece depois que você o colhe e cada abacate tem o seu estágio de maturação. Esses abacates com a casca mais lisa, eles amadurecem ainda verde e depois ficam pintadinhos de preto. Os abacates com a casca mais grossa, que são mais ricos em azeite, eles amadurecem com a casca preta, como é o caso do avocado. E também tem um outro abacate que eu não lembro agora, mas eu escrevo aqui na carta depois, que fica com a casca preta também. E é isso, gente. Um grande abraço. Espero que esse conteúdo ajude a melhorar a sua saúde e até a nossa próxima aula.